step off the train. I'm walking down the street again, past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappear somewhere. God is strange. You found some better place, and now it's you. Deserts, that's the rain. Now it's you. Deserts, that's the rain. Could you be there? Always more two steps ahead. Better you walk behind while you run. Go by your house. I can almost hear you shout down to me where I always used to be. I miss you. Deserts, miss the rain. I miss you. Deserts, miss the rain. Like on a train. That's why did I come again? Can I confess? I've been hanging on the dress. Years have grown. So often I feel so soon. You're all gone. I can't move on and I miss you. Deserts, miss the rain. And I miss you. Deserts, miss the rain. Step off the train. Walking down your street again. Leitores, participantes aqui conosco. Eu sou Adriana Bel, da revista Brasil na Mão. A revista, desse ladinho aqui, que está disponível para você nos supermercados, nos açougues, em todos os estabelecimentos que estão abertos, tá, pessoal? Ou então online no www.brasilnamão.co.uk. Hoje nós estamos aqui com pessoas para dar informações para vocês, informações que todos querem saber. Então, eu tenho o prazer, na verdade, de apresentar a Veridiana Fernandes, que ela é cônsul adjunta do Consulado Geral do Brasil em Londres. Bom dia, Veridiana. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, obrigada. Estamos aqui também com o Ronaldo Lima, que ele é conselheiro e secretário executivo do CCRU. Bom dia, Ronaldo. Olá, bom dia, prazer. E também o Gilson Guimarães, que ele é o conselheiro e coordenador do CCRU. Meu querido Gilson. Bom dia, Adriana. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui hoje. Bom dia, Veridiana. Bom dia, Ronaldo. E vamos lá, né? Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês, é um prazer ter essas informações que são muito válidas, né, para as pessoas que estão aí, na verdade, muitas desesperadas, né, Veridiana? E a minha pergunta, na verdade, começo com você, com essa pandemia toda, com toda essa, né, o que vem acontecendo, como que o consulado está funcionando, quais são os serviços disponíveis, como as pessoas podem
chegar até vocês, Veridiana? Se você puder falar um pouquinho, por favor. Sim, Adriana, é o seguinte, desde que se iniciou o lockdown aqui na Inglaterra, né, em Londres, o consulado passou a funcionar em regime de plantão emergencial. Isso significa que a gente presta alguns serviços de caráter extremamente urgente, emergencial, e eles se restringem basicamente a documento de viagem, que nesse caso não é necessariamente um passaporte, porque como a gente está fazendo essas escalas de plantão com um número reduzidíssimo de funcionários, são 3 funcionários só, a gente concede uma autorização de retorno ao Brasil para aqueles brasileiros que estão aqui e não têm um documento de viagem para voltar para o Brasil, para embarcar para o Brasil. Em alguns casos, a gente faz registro de nascimento, porque acontece muito de crianças, né, não digo nem recém-nascidas, mas já com 2, 3 anos de idade, que não têm registro de nascimento e precisam também acompanhar os pais e ir para o Brasil. Então, para que a gente possa emitir um documento de viagem para essa criança, a gente tem que previamente fazer o registro de nascimento. Então, aí, nesse caso, a gente atende, faz o registro de nascimento e faz a RB, chamada RB, que é a autorização de retorno ao Brasil. Esse é, assim, basicamente o serviço que a gente está prestando. Por agendamento, a gente disponibiliza todos os nossos e-mails, como sempre, as caixas de e-mail são checadas 24 horas por dia, praticamente. A gente está fazendo teletrabalho, então todos os funcionários nas redes sociais e nas caixas de e-mail, e a gente analisa os casos e a agenda. Então, o consulado está fechado. Se alguém for lá bater na porta, não tem ninguém lá dentro, não tem segurança, não tem funcionários, não tem ninguém. Então, o nosso atendimento é mesmo por e-mail e esses casos são agendados. O que a gente tem, que na verdade, nessa época, o nosso serviço principal é a assistência a brasileiros. Então, a gente também tem um telefone de plantão, que é para casos assim, urgentíssimos mesmo, que são considerados casos de situações de morte, risco de vida, risco à integridade humana, e que é importante que as pessoas entendam também que o plantão é para isso, esse telefone do plantão, e muitas vezes a gente acaba ficando em ligações e ocupando o telefone, muitas vezes pessoas estão precisando falar com a gente e não conseguem. Então, a assistência a brasileiros, que também funciona basicamente por e-mail, presta auxílio aos brasileiros que estão em situações diversas aqui, principalmente quem está em situação de vulnerabilidade. Mas a gente, eventualmente, pode dar pequenos auxílios financeiros, se for um caso de realmente extrema necessidade. A gente tem instituições parceiras que podem conseguir abrigo, a gente tem instituições que estão fornecendo alimentos, cesta básica, então a gente tem como indicar vários caminhos para os brasileiros que estão em situação de necessidade aqui. É claro que o consulado em si, não tem essa estrutura, né, a gente não tem, enfim, meios de prover abrigo ou de prover um apoio substancial financeiro, mas a gente encaminha, além dos nossos serviços de assistência psicológica e assistência jurídica. Esses são, sim, serviços do consulado. A gente tem profissionais contratados, uma psicóloga e um advogado, que podem dar orientação, né? O advogado pode dar orientação jurídica, né? Ele indica também para as pessoas, ele não representa ninguém na justiça, mas ele indica caminhos, né? Diante dos casos apresentados pelos consulentes. E a nossa psicóloga faz atendimentos atualmente pelo telefone, mas conversa, escuta,
enfim, dá orientações, né, de cunho psicológico, e a gente atende também casos de violência doméstica, casos, assim, de guarda de filhos, que são mais complicados, a gente acompanha na justiça. Então, é uma gama enorme de serviços que Sim, está disponível para quem queira ver e tenha alguma dúvida, queira entender melhor do que se trata, é disponível no nosso site, tá? No site tem todos os serviços prestados pelo consulado, com uma explicação detalhada de tudo, e na aba lateral, assistência consular e assistência a brasileiros, eles podem encontrar muitas informações sobre emergências, telefones, auxílios a vítimas de crimes, enfim, uma gama muito diversa de serviços. sim. Até eu ia ressaltar aqui, né, Veridiana, o trabalho, né, do Ronaldo, do Gilson, das pessoas envolvidas no CCRU, né, que com certeza fazem parte, né, ajudando vocês a essa demanda que deve estar sendo enorme, né? Sim, o conselho, como é formado por membros da comunidade, membros representativos da comunidade, né, foram votados, um número expressivo de pessoas da comunidade, eles têm muitos contatos, né, tem muitas informações da comunidade, que a gente muitas vezes não recebe, porque nós todos somos, à exceção dos nossos funcionários locais, nós todos somos passageiros por aqui, né, temporários. Então, a gente não tem essas raízes na comunidade que eles têm. Então, o pessoal do conselho nos ajuda muito nisso, eles sabem de iniciativas de apoio e nos encaminham, eles mesmos prestam muito apoio, enfim, auxílio para abrigo, esclarecimentos, enfim, jurídicos ou contábeis, enfim, eles mesmos pessoalmente fazem isso ou sabem pessoas para nos indicar. Então, é um apoio importante que a gente está recebendo nesse momento deles. Imagino, porque vocês devem estar, assim, tendo uma demanda muito grande, né? Infelizmente, o número de brasileiros necessitados aqui na Inglaterra tem sido até surpreendente, né? Na verdade. E conforme a gente foi sentindo, assim, que no primeiro momento houve aquele desespero inicial, né? Muita gente, assim, apavorada e pedindo ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, mas não sabia nem exatamente para quê. Era só aquele desespero inicial com a pandemia. Aí houve uma segunda fase de uma certa maior tranquilidade, assim, acho que as pessoas entenderam o que ia acontecer, do que se tratava, e uma parte se tranquilizou e viu que o governo local também tem muitos benefícios, muitas formas de você, né, se manter aqui, enfim. E agora a gente sente que tem uma outra onda, assim, de pessoas que já estão há muito tempo esperando as coisas voltarem ao normal, e que eu acho que estão com certo receio de que as coisas não voltarão ao normal tão cedo, e que então preferem voltar para o Brasil. Sim, porque, na verdade, nós... É tudo muito novo, né, Veridiana? Nós também, realmente, ninguém sabe, né, o que vai acontecer, como que vai ficar, é muito novo para todos, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, dizem que anos, né, que a gente vai ficar nessas idas e vindas entre quarentenas e relaxamento de quarentena, então vai ser uma nova realidade, né? Acho que o mundo todo vai ter que se adaptar a essa nova realidade, mas essa incerteza, essa insegurança acabam levando a que muitas pessoas prefiram estar no Brasil, perto das famílias, em que condições que tem um pouco mais de estabilidade, né? Muita gente que tem casa no Brasil e que paga aluguel aqui, né? É claro que a gente entende que prefira estar no Brasil nesse momento. Faz sentido, né? Ronaldo, gostaria de saber, você tem algo para perguntar, algo para comentar? Faz essa gentileza para a gente. Bom dia a todos, é um prazer estar participando aqui, agradecer a nossa parceira Brasil na Mão, sempre apoiando as ações do CRO, o consulado também, que dá todo o suporte para a gente, para estar trabalhando com a comunidade e sempre ajudando no que necessita.
Eu sou um voluntário do CRU, mas no momento eu estou como secretário executivo e estamos recebendo muitos e-mails no secretaria@ccru.org.uk. Confunde inglês com português é um problema. Fica à vontade, aqui é assim, Ronaldo, é isso aí. O Gilson vai colocar o e-mail da secretaria na tela, por gentileza. E Já está. Estamos recebendo muito e-mail sobre voos de repatriação. Sabemos que teve 2 voos que saíram aqui de Londres, né? Muitos brasileiros estavam vivendo o sonho da vida deles em viagem de turismo e, de repente, aconteceu essa pandemia. Outras pessoas que moravam aqui por essa instabilidade no momento gostariam de voltar para o Brasil, porque ali seria o porto seguro nesse momento deles. Eu gostaria de ouvir um pouquinho da nossa cônsul adjunta sobre voos de repatriação, por gentileza. Detalhes, como que funciona. Sim, a gente, desde o início da pandemia, vem acompanhando a situação dos voos, né? Durante bastante tempo até, houve voos diretos da Latam e da British Airways daqui para São Paulo. Eles foram mantidos até um certo momento. E a gente, enfim, prestava apoio na tentativa de remarcação dos bilhetes. As pessoas que diziam que estavam com dificuldade, por exemplo, com a Latam, a gente tinha um contato lá, com a British Airways a gente tinha um outro contato, e a gente prestou esse apoio, a gente divulgava os voos, né, nas nossas redes sociais, os últimos voos da Latam, principalmente, foram divulgados, assim, pesadamente, para que a gente conseguisse atingir o maior número de pessoas que tinham interesse em voltar e que aproveitassem esses últimos voos. Depois, a situação começou a se complicar um pouco, porque as pessoas passaram a ter que fazer conexões na Europa. No início existia uma dificuldade em entender se seria possível a conexão pela Europa também, quando as fronteiras foram fechadas. Então, enfim, a gente estava numa situação de muita instabilidade e insegurança quanto à possibilidade dos voos, né? Aí, enfim, a gente teve essa oportunidade, né, desse apoio que a gente recebeu lá de Brasília, da central nossa lá do Ministério das Relações Exteriores, para fazer aquele primeiro voo de repatriação, que foi no dia 17 de abril. Então, a gente já tinha uma base muito grande de dados, né, tinha cerca de 800 nomes de pessoas que tinham procurado nossa ajuda, não necessariamente pedindo ajuda para voltar para o Brasil, mas diversos tipos de pedidos. E essas pessoas foram contatadas, e naquele momento, 320 pessoas retornaram naquele primeiro voo. A gente contou com 40 passageiros que vieram de Dublin, né, da Irlanda. Foi uma parceria que a gente fez com a Embaixada do Brasil em Dublin, e o voo passou por Paris e pegou mais alguns passageiros lá, que vieram também de Bruxelas e de Paris, propriamente. Esse foi o primeiro voo, né, que nós fizemos. Depois, o que houve foi que surgiu uma oportunidade, na verdade, de um voo que foi fretado pelo governo britânico, da Latam, trazendo britânicos de Bogotá para cá. E nos foi oferecida a possibilidade de contratar o voo para aproveitar o retorno da aeronave daqui para o Brasil. Então, fizemos um novo processo, né, de licitação, enfim, é um processo facilitado, né, de acordo com a legislação local, legislação vigente brasileira, para esse tipo de contratação de repatriação. E aí pudemos fazer esse segundo voo, que foi no dia 3 de maio. A gente já contava também com um número expressivo de interessados, e é claro que no momento em que a notícia surgiu, o número aumentou muito, e a gente fez o que pôde para encaixar o máximo de pessoas, principalmente turistas, né? O primeiro foco, né, é levar os turistas de volta para casa, que estão presos aqui
sem voo de retorno. Gente, minha cachorra está latindo. Ela não vai parar, eu juro. E, olha, ela nunca faz barulhos assim. Flora. Vida ao vivo. E o segundo... Faz parte. Enfim, então... Principalmente turistas, e a gente também abre a oportunidade para brasileiros em situação de desvalimento, né? Que são os brasileiros que estão aqui e que não estão conseguindo se manter por motivos inúmeros, e com isso aí dessa vez foram todos daqui, partiram todos daqui, né? O voo não fez escala, mas vieram 100 passageiros também de Dublin. Agora, as pessoas continuam nos perguntando quando será o próximo voo. Não há próximo voo. Como eu falei aqui para vocês, esse segundo voo aconteceu por uma ocasião que nos foi apresentada pela Latam. E a gente não tem previsão, a gente não sabe dizer se vai haver um terceiro voo, mesmo porque com o retorno anunciado, né, retorno dos voos comerciais, essa situação já não se coloca tanto mais. Então, a gente está acompanhando, a gente segue recebendo informações, dados dos brasileiros que nos buscam e compilando essas informações para que, enfim, se venha a haver um outro momento em que seja possível contratar um novo voo, a gente entrará em contato com todos. Mas a nossa sugestão é que não tenham isso como norte, tá? Não tenham isso em mente, de que estamos esperando o voo de repatriação. A princípio, não haverá outro voo de repatriação. Okay. O retorno que eu observei do pessoal que voltou para o Brasil nesses voos, assim, extremamente felizes e gratos pelo trabalho incrível que o consulado realizou. E eu conversei com algumas pessoas depois que voltaram no Brasil, também vi alguns artigos nos jornais, e você consegue observar que as pessoas ficaram extremamente felizes, muito bem tratado pelo consulado, e o feedback que a gente, quanto Conselho de Cidadania também, das pessoas que a gente passou o e-mail do consulado para estar solicitando essa possibilidade, realmente foi de muita gratidão. Então, parabéns aí ao consulado por todo esse trabalho, essa mega operação em prol das pessoas que estavam aqui no Reino Unido e gostariam de retornar. Obrigada, Ronaldo, e eu aproveito para agradecer também o apoio de vocês. O pessoal do Conselho esteve lá no aeroporto conosco, nos prestando apoio, com parcerias também, que nos ajudaram muito, não só no momento prévio, né, de fazer o contato com os brasileiros e fazer chegar o interesse de muitas pessoas até nós, mas também lá mesmo durante o processo todo de check-in, embarque do pessoal, que eles estiveram presentes e nos prestaram um apoio enorme. O cuidado que teve, assim, eu tive um retorno, um amigo meu, inclusive, que estava com a saúde debilitada, um conhecido meu, ele voltou nesse voo e ele falou que teve uma preocupação, tinha... Deu uma falhada no Ronaldo. Travou, né, a conexão. Acho que deu uma congelada, Então, enquanto ele não volta... Voltou? Não, acho que ele acho que ele vai ter que entrar e sair novamente, né? Ronaldo, pode continuar. Pode continuar. Ele está congelado, Gilson, está falhando. Então, aproveitando, até a deixa do Ronaldo, até ele chegar, a Veridiana, Gilson, né, a gente sabe a importância realmente, né, do consulado, a gente sabe a importância da união dos brasileiros aqui em Londres, né, nesse momento, porque até, infelizmente, a gente ouve tantos comentários também, né, não tão bons, mas aqueles que são bons, aqueles que reconhecem, é simplesmente maravilhoso, porque nós somos, sim, um povo unido, nós somos um povo que nós temos compaixão uns pelos outros, então as pessoas precisam ser gratas, sim, pelo trabalho excelente que estão sendo feitos.
Obrigada, Adriana, por esse reconhecimento. A gente sempre fala que esses feedbacks positivos nos entusiasmam, né? E são mais raros do que, muitas vezes, as críticas e os comentários negativos, porque a gente entende, né? Quando a gente está prestando um serviço, o descontentamento pode ser muito grande, né? Se a pessoa vem ao consulado e não consegue o que ela queria, ela tinha essa expectativa, né? Mas ela não tinha consciência de que talvez ela não estivesse cumprindo com os requisitos, algo assim. Então, elas saem, algumas vezes, muito frustradas e esse tipo de feedback a gente sabe que é mais fácil de receber, né? Porque a gente acaba reclamando mesmo de não ter conseguido o serviço que desejava. Mas a gente recebeu muitos comentários positivos mesmo durante esse período e depois desse segundo ponto de repatriação, principalmente. Então, é gratificante, porque é um trabalho que é árduo, né? É tenso, é duro. A gente está fazendo, as pessoas fazem comentários no nosso Facebook perguntando quando a gente vai voltar a trabalhar. Enfim, a gente não parou de trabalhar um segundo desde que o consulado fechou. A gente não teve feriado, a gente não tem finais de semana, sem parar mesmo. Sábado, domingo, feriado, Páscoa, passamos trabalhando. Então, é muito legal, muito bacana ouvir das pessoas que a gente está conseguindo ajudar, né, de alguma forma. Com certeza, parabéns mesmo. Parabéns. Ronaldo, continua, por favor, que você caiu, voltou, é assim, o gostoso de live é isso, né? Sim. Vai, volta, cachorro late, grita, é Vida tudo ao lindo. vivo, né? É Não, isso. a minha era só eu acho, não sei se pegou essa parte, que eu só estava relatando que eu tinha alguns conhecidos e eles estavam detalhando todo o cuidado, o carinho, o zelo que o consulado teve, não só de colocarem ele no voo de repatriamento, mas que tiveram atenção ali, teve comida ali, foram oferecido comida para o pessoal que estava aguardando no aeroporto, né, ali antes do procedimento de embarque. E o feedback que eu tive, o retorno que eu tive das pessoas que estavam no voo, foram realmente de muita gratidão. E foi ótimo ver, né, o pessoal retornando, porque eles estavam numa condição muito sensível. Alguns eram turistas, outros eram pessoas que realmente necessitavam voltar para o Brasil por questão de saúde, né, por esses momentos que a gente está vivendo da pandemia. Esse foi a minha finalização em relação ao voo de repatriamento. Que bom, obrigada, Ronaldo, obrigada mesmo. É isso, é gratidão, né? E é tão bom realmente tudo dar certo, vê-los bem e felizes, que é o que todos desejam, né? Uhum. E, Veridiana, como você mesma disse, né? Não vão ter mais voos, né? Ou talvez surjam no futuro, a gente não sabe. Teria alguma outra alternativa para essas pessoas que ainda querem voltar, que estão desesperadas? Você deve ter uma lista, na verdade, enorme aí de pessoas ainda necessitadas, né? Sim, a informação que a gente está prestando é da possibilidade de alguns voos, né, saindo daqui. Não são voos diretos para o Brasil, a gente sabe, mas a KLM e a Lufthansa não pararam de operar os voos para o Brasil, que saem, o da KLM sai de Amsterdã e o da Lufthansa sai de Frankfurt. Eles diminuíram a frequência, né, são 2 voos semanais de cada uma das empresas, e existe a possibilidade de comprar o bilhete partindo aqui de Londres e fazendo conexão nessas cidades. É possível, é permitida a conexão e existe a voo da KLM daqui para Amsterdã e a voo da Lufthansa daqui para Frankfurt. Então, são as duas opções que a gente está sugerindo. Surgiu também essa semana, final da semana passada, a informação de que a Latam vai operar 4 voos partindo de Frankfurt esse mês. Então, a gente também já divulgou 2 vezes nas nossas redes sociais as datas dos voos, se não me engano, o primeiro é no dia 21, que também partindo de Frankfurt. Então, como a Latam e a Lufthansa são empresas parceiras, é possível também comprar o bilhete direto aqui de Londres,
a Lufthansa voa até Frankfurt, e aí a pessoa embarca no voo da Latam, de Frankfurt para o Brasil. Então, são essas 3 opções, basicamente. Essa da Latam é temporária, e a da KLM e da Lufthansa estão bem, digamos que estão fixas. Os voos têm saído, porque também há muito essa preocupação com o cancelamento dos voos, mas a gente tem acompanhado, esses 2 voos estão saindo, sim. Ai, que bom saber disso, né? Que as pessoas ficam apreensivas, muitos já compraram os bilhetes, na verdade, né? E com esse cancelamento, as pessoas ficam realmente meio desesperadas, né? Essa possibilidade possibilidade da Latam é interessante, porque quem teve o voo da Latam cancelado consegue remarcar o bilhete. Então, por isso também o nosso empenho em divulgar, para que aqueles que estão nessa situação, que não tenham que adquirir um novo bilhete, é possível remarcar. Maravilha. E Gilson, querido, você está quietinho aí? Venha ao nosso encontro. É que eu tenho que estar controlando também o backstage, eu tenho que estar colocando aqui os comentários e para a live ficar bem proveitosa, para que as pessoas depois, através do canal do YouTube, através do Facebook da Brasil na Mão e do Facebook do CCRU, que eles possam ter acesso a essas informações. Porque um problema que nós estamos enfrentando, um problema muito sério, são notícias mal interpretadas. Então, as pessoas falam, vai ter um voo de repatriação de graça para todo mundo, vamos se cadastrar. Aí vira aquela falta de informação, sendo que não é verdade. O consulado está com uma parceria com tal empresa e estão fazendo isso. Não é verdade. Então, a gente sempre pede para as pessoas consultar as redes sociais oficiais, tanto do consulado como do CCRU, que nós vamos estar multiplicando as informações oficiais do consulado. Então, algo que foi até um jornalista da BBC, que nos disse recentemente, que informação segura não se obtém em grupo de WhatsApp, ou de Instagram, ou de Facebook. A gente vai no site ou nas redes sociais oficiais. Tá? Mas eu queria fazer uma observação com a Veridiana. Tá? Nós estamos fazendo um trabalho muito próximo, nós estamos com uma relação muito próxima ao consulado. E chega para nós muitos pedidos de assistência. Assistência tanto na área social, na área de violência doméstica, na área de assistência psicológica, na área financeira. E o consulado tem um departamento nessa questão, não tem? Então, nós sabemos que o trabalho aumentou muito. Muitos pedidos de assistência que eu vejo o consulado está assim, se redobrando para atender as demandas. Você poderia só clarificar como que funciona isso, como que as pessoas entram em contato, e especificamente para que serve esse setor? Você poderia clarificar, por gentileza? Sim, Gilson, falei um pouco sobre a assistência aqui na abertura, né? É um setor nosso, setor dentro do consulado, que é o setor de assistência brasileiros, que presta esse tipo de apoio. Então, eu sugiro que as pessoas interessadas deem uma olhadinha no nosso site, ali na aba da assistência mesmo, que tem uma lista enorme dos serviços e de entidades de apoio, de telefones, de contatos, enfim, inúmeros. E o contato, o canal de contato conosco é o e-mail da assistência, tá? Que é esse que o Gilson colocou aí na tela, assiste.cglondres@itamaraty.gov.br. Essa caixa, como eu disse, é uma daquelas que é vista constantemente e todas as mensagens são respondidas e são processadas. A gente recebe por aí também, por esse e-mail, os pedidos de retorno para o Brasil, né, que a gente está compilando, enfim, informações das pessoas que nos procuram dizendo que querem voltar para o Brasil e querem um apoio para isso. Então, a assistência tem uma psicóloga contratada que presta apoio atualmente pelo telefone, mas que pode dar início a
uma orientação, né, psicológica, pode prestar um apoio mesmo em casos de violência doméstica, de abusos, enfim, uma infinidade de situações. O contato com essa psicóloga é via consulado, então os interessados também devem mandar um e-mail para assistência, para aquele e-mail do assiste.cg Londres, dizendo brevemente qual é a sua situação e dizendo que gostariam de ter um contato com a psicóloga. O outro serviço nosso contratado é o serviço de assistência jurídica, que também funciona da mesma forma. Os interessados devem mandar um e-mail para a gente aí nesse e-mail da assistência, falando brevemente qual é a sua situação e dizendo que gostariam de conversar com o advogado. A gente marca um horário, o advogado liga e ele pode dar orientações gerais, ele pode dizer qual é o melhor encaminhamento para o caso de cada um, dar sugestões de como ir atrás da solução, né? Ele não representa, ele não pode representar os consulentes na justiça, ele não representa o consulado também, mas ele pode dar orientações gerais. Além disso, a gente tem aqueles outros serviços que eu mencionei, né, que são as instituições parceiras para as quais a gente encaminha os casos, dependendo do que forem. A gente tem enfim, alguns contatos, né, com polícia, imigração, um serviço que a gente acaba prestando bastante também de brasileiros que são impedidos de entrar aqui no Brasil. Não é o caso agora, porque não tem voos, isso não tem acontecido, mas esse contato também com a imigração, né, de obter informação sobre pessoas que estão, muitas vezes, barradas lá nos aeroportos, enfim, uma infinidade de coisas. E eu sugiro mesmo que se dê uma olhadinha lá no site, que tem todas as informações lá. Então, a maioria desses serviços, eles são solicitados através do consulado, e o consulado encaminha... Exatamente. Para as parcerias que o consulado tem, né? Exatamente. E é importante, eu acredito que é importante ressaltar, Veridiana, pelo que a gente tem observado, que existe também um critério de prioridades, né? Porque às vezes a pessoa pede uma assistência hoje e ela quer ser atendida amanhã. Então, existe uma fila, né? Existe uma ordem de chegada, né? A gente vai adaptando conforme as necessidades, né? Se a gente vê que é um caso muito urgente, a gente vai atender com urgência, claro. O que não for tão urgente, que se não puder ser atendido, enfim, será, na verdade, atendido o mais breve possível, mas considerando as circunstâncias de cada um, é claro. Veridiana, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele auxílio emergencial que o governo brasileiro está ajudando os brasileiros que estão precisando de R$600, em quais condições que os brasileiros que estão aqui no Reino Unido podem acessar esse auxílio? Então, o auxílio, Ronaldo, chamado Corona Voucher, o apelido do auxílio é Corona Voucher, ele pode ser solicitado também por brasileiros que estejam aqui. A gente tem a informação aqui no site, eu confesso que não sei de cabeça quais são os critérios. As pessoas devem acessar o Ministério da Cidadania. Estão aptas a receber o Corona Voucher as pessoas inscritas no Bolsa Família, as pessoas que fazem parte do cadastro de microempreendedores individuais, os contribuintes individuais do INSS, pessoas inscritas no cadastro único, enfim, tem uma lista aqui, tem também uma lista das pessoas que não têm direito, e a gente disponibiliza o link direto, né, do Ministério da Cidadania, para que as pessoas vejam como aplicar. Inclusive, tem um post recente no Facebook do consulado falando sobre isso. Sim. Se eu não me engano, os brasileiros que não pediram mudança definitiva de residência para cá têm direito a acessar. Sim. Tem, sim. Eu acho que, de repente, alguém que está passando por uma condição de dificuldade é uma ajuda, né? Claro. Sempre, tudo, nesse momento, eu acho que tudo que vier é positivo, né?
Então, a gente fez essa divulgação, sim, tem nas nossas redes sociais, há não muito tempo, acho que foi a semana passada. E no nosso site também tem. Nessa seção aqui inicial do site de notícias, tem uma notícia sobre isso, com várias informações. Obrigado. Que pergunta fantástica, né? Que informação, né, maravilhosa mesmo, porque realmente nós temos várias pessoas, né, necessitadas e que ficam com medo às vezes, né? Ah, eu não posso aplicar ou eu não posso receber, e tá aí, né, para o pessoal mais informações. E até, Veridiana, eu ia fazer uma pergunta aqui, que eu teve uns posts aqui que o Gilson colocou, os passaportes vencidos para as pessoas que têm viagens marcadas, como isso funciona? Eles têm prioridade ou não? O Gilson até falou, né, de uma lista que talvez vocês tenham com prioridades, isso seria uma prioridade? Foi aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, né, a autorização de retorno ao Brasil, que a gente tem feito para quem não tenha documento de viagem ou esteja com documento de viagem expirado, para que possam embarcar para o Brasil. O outro caso são pessoas que eventualmente queiram ir para outro país, que não seja o Brasil. Aí sim elas precisam de um passaporte. Nesses casos, quando elas comprovam para a gente que elas têm já o voo comprado, enfim, nos mandam a reserva, a gente vê que o passaporte está vencido, enfim, analisa a situação e aí a gente atende também, faz um passaporte. Ok, obrigada. Mas, volto a dizer que a demanda deve ser apresentada para a gente por e-mail, que é o nosso canal principal de comunicação. A gente analisa, responde e marca um horário para o atendimento no consulado. Ótimo, maravilha. Obrigada, Veridiana. E, meninos, cadê o Gilson? Gilson. Fica se escondendo. Queridos, ele vai e volta, ele é lindo. Gilson, querido, a gente sabe, né, que vocês estão aí com várias mudanças, né, no CCRU, com várias parcerias e etc. Conta para a gente um pouquinho quais são essas parcerias, o que vocês estão fazendo, se vocês estão precisando também de mais ajuda, como que está isso? Adriana, no geral, eu vou procurar ser o mais rápido possível, tá? O momento pede, eu diria, o momento pede mais agradecimento do que reclamações. Nós estamos numa fase muito boa do Conselho. O que é o Conselho, por que serve, como funciona, isso já foi clarificado em várias lives, está no site do Consulado, está no site do Conselho. Deixa eu colocar aqui o site do Conselho, para ficar bonitinho. Está no site do Conselho. Então, informações mais particulares, eu invito as pessoas para procurar no site. Nós, finalmente, estamos numa fase... Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Nós estamos numa fase de muito trabalho. Essa boa relação que nós temos com o consulado, essa boa relação que nós temos com as mídias locais, Brasil na Mão, Portal Londres, Fama, Adriana Chiara, Leros, brasileiros na Inglaterra, brasileiros em Londres, tudo até grupo que você pensar, nós temos uma relação muito boa com eles. E nós devemos, praticamente a todas as mídias, a nossa divulgação, né? Logicamente, como nós não passamos por uma universidade de conselho, nós vamos falhar em algum ponto. Mas nós somos todos voluntários e estamos aqui para aprender. Então, assim, o que eu peço fica o meu agradecimento para a comunidade em geral, que nos confiou, né, como conselheiros, que votou na gente. Esse conselho está nessa fase hoje graças às outras gestões também, porque se o conselho ainda existe, é porque as outras gestões trabalharam duro também. Então, aos olhos de algumas pessoas, talvez não trabalharam da forma que elas gostariam, mas houve um trabalho voluntário muito duro por trás. Então, hoje, nós estamos numa fase de crescimento, uma fase de mudança, nós estamos mesmo mudando a cara do CCRU.
Os conselheiros atuais estão trabalhando arduamente, sem exceções, fazendo trabalho em suas mesas, atendendo dentro do possível e dentro do trabalho voluntário, atendendo às demandas da comunidade. E tem muita coisa boa aí para vir para frente. Eu só peço que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, lembrando que somos todos voluntários e para acreditar nos conselheiros, porque os conselheiros realmente estão numa fase hoje de trabalhar em benefício da coletividade. Mas o Ronaldo, acho que gostaria de completar alguma coisinha, né, Ronaldo? A gente foi agraciado pela comunidade brasileira com a confiança, e o que eu posso dizer é que o grupo ele tem trabalhado em diferentes áreas para ajudar a comunidade. A gente recebe muito e-mail solicitando ajuda de alimentação em relação à moradia, a emprego, e a gente trabalha de uma maneira para que possamos ajudar a todos, e todos os conselheiros estão... Eu fico um pouco nervoso de falar que essa é a minha segunda live. Todos os conselheiros... Terceira, Ronaldo, terceira, estou contando. Todos estão dedicando bastante tempo nessa época de pandemia, e está sendo um trabalho incrível. Estou aprendendo muito com todos, como o Gilson mesmo disse, não tem uma universidade de como ser conselheiro, de como fazer parte de um conselho de cidadania, mas a gente está oferecendo o nosso melhor em prol da comunidade, porque eles confiaram em nós para desenvolver esse trabalho em prol da comunidade. É isso que eu gostaria de falar. Bom, eu só quero dizer que assim vocês estão fazendo um trabalho fantástico. As pessoas, na verdade, precisam ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, né? Essa que é a verdade. Eu sempre toco nesse fator, porque vocês são voluntariados, vocês estão tirando tempo de vocês para ajudar essas pessoas. E as pessoas às vezes ficam frustradas, ficam né, ansiosas, mas a gente tem que parar um pouco, colocar no lugar de vocês, né? E simplesmente agradecer, ou então fazer algo para acrescentar, né, gente? Porque o mundo já está tão difícil com essa pandemia, com tudo que vem acontecendo, e eu até venho sentindo que, ao invés das pessoas se identificarem mais, ficarem menos egoístas, etc., elas estão mais bitters, né? Estão mais agressivas, e isso é triste, né? Então, quando a gente encontra pessoas maravilhosas do consulado, do CCRU, das mídias, vamos respeitar, vamos ajudar, vamos fazer a diferença, né, para sermos mais, e não essas críticas desnecessárias, né, e etc. Sim. Mais uma vez... ao mundo. Como, Viridiana? Repete, por favor. Está faltando empatia ao mundo, Empatia. né? Mais empatia. O que eu gostaria mesmo de ressaltar, mais uma vez, que o trabalho do Conselho, a gente trabalha em parceria com o consulado. Tudo que nós fazemos de acordo com o consulado. Futuramente, nós vamos também estar cobrando algumas coisas do consulado, mas o momento, a prioridade não é essa, tá? Então, nós temos vários projetos, mas, lembrando, não existem vantagens financeiras, o trabalho é todo voluntário, as pessoas estão, às vezes, não estão fazendo o que as outras pessoas querem, mas estão fazendo melhor. Eu digo isso referente a todas as mesas. Finalmente, as pessoas se conscientizaram que palavras sem ações não significa nada. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, vamos nos concentrar na positividade. O Conselho está aí para auxiliar a comunidade, mas o Conselho também é formado de seres humanos, que têm necessidades fisiológicas, que têm sentimentos, que têm filhos, que têm marido. Não, peraí, eu não tenho marido. Que tem esposa, que tem cachorro, né, Veridiana?
o tempo que a gente se dedica para o bem da comunidade. Também chamamos essas pessoas para ajudar o conselho. Por que não? Vamos ser parceiros nossos, vamos auxiliar, vamos abaixar os escudos e as espadas e levantar o livro Empatia? Era isso que eu tinha para dizer. Adoro. Lindo. Por isso que eu te amo. Adriana. Eu amo todos vocês. É isso que a gente precisa: empatia, amor. A gente precisa de pessoas para acrescentar, como você falou, né? Gente, todos nós temos as nossas vidas e muitas vezes nós deixamos de fazer coisas para nós, para estarmos ajudando as pessoas, né? Então, vamos aí ter paciência. E é um aprendizado, né? Como o Gilson mesmo falou, Ronaldo, nós não temos uma universidade. E mesmo que tivéssemos, nós sempre aprendemos com coisas novas, né? Sempre temos algo a aprender todos os dias, né? Só completando essa minha fala, eu juro que é a última fala. Todas as informações a respeito do conselho, reuniões, atas de reuniões, nosso trabalho está tudo no nosso website e principalmente por anos no website oficial do consulado. Então, mas vocês não divulgam para a comunidade. A gente divulga sim. A gente não pode divulgar na BBC, ou na Globo, ou na Record. Mas a gente tem o nosso website, tem nosso Facebook oficial, nosso Instagram oficial, e temos a nossa página dentro da página do consulado. Então, pessoal, vamos consultar as fontes seguras de informação. É isso. Obrigado, Adriana. Obrigado, Ronaldo, por auxiliar, e obrigado, Veridiana, por completar. Na revista Brasil na Mão também, vocês têm um artigo de vocês, sempre estão dando notícias. Então, assim, é falta do pessoal realmente pesquisar nas fontes certas, vamos dizer assim, né? Mas o pessoal está indo bem. O pessoal está caminhando, eu diria, mais positivamente do que negativamente. Obrigado, amor. É isso aí. É isso aí. Ronaldo, você gostaria de fazer alguma pergunta para a Veridiana? Você tem algo para falar? Vou aproveitar aí a última fala do Gilson e levantar a bola para que a Veridiana possa falar um pouco mais do site do consulado. É um site muito completo, com muitas informações. Se os brasileiros que estão aqui no Reino Unido quiserem buscar mais informação, entender algum assunto, é muito completo o site. Então, eu gostaria que a Veridiana falasse só mais um pouquinho para a gente sobre o site do consulado. É importante esse comentário do Ronaldo, porque o site é a base de todos os nossos serviços. Então, todas as informações estão lá. As pessoas, às vezes, não encontram. Elas estão lá. Cada detalhamento de cada procedimento, toda a documentação que tem que ser apresentada para cada serviço, qual é a forma de solicitação do serviço, se pode ser pedido pelo correio ou se tem que ser pessoalmente, se pode ir ao consulado sem agendamento prévio ou se tem que ter agendamento prévio, enfim, tudo está lá. A página inicial, se alguém quiser acompanhar aí com a gente. A página inicial tem uma seção de notícias, em que a gente mantém só as coisas mais relevantes e mais atuais, né? E a gente vai depois passando essas informações para outros lugares do site. Desde o começo da pandemia, nós criamos um item específico, Covid-19, que tem as informações mais importantes para turistas e para residentes. Então, o funcionamento do consulado durante o lockdown, como está sendo, cancelamentos de voos e remarcação, apoio a brasileiros em vulnerabilidade, enfim, uma infinidade de informações aqui específicas sobre isso. A questão, os serviços consulares também estão aí nessa barra lateral esquerda, separados por itens, que as pessoas podem encontrar qualquer informação que quiserem. É claro que isso quando o consulado voltar ao funcionamento normal, né?
Atualmente, a gente, enfim, a maioria desses serviços não está sendo prestada, porque não são considerados serviços emergenciais. E a gente tem uma seção de informações úteis, que é onde tem o item do Conselho de Cidadania. Minha cachorra quase derrubou o computador. E da comunidade brasileira. Então, além desse específico sobre o Conselho, a gente tem também um outro item sobre iniciativas da comunidade brasileira. Aí a gente fala um pouco dos nossos consulados itinerantes, do INSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação para Jovens e Adultos, e uma sessão sobre português como língua de herança também. Então, assim, dá para navegar aí pelo site para encontrar todas as informações que as pessoas desejam. Que maravilha, que maravilha. É isso que a gente precisa, né? Dessas informações certas, né, Veridiana? E como você mesma falou também no começo da live, pessoal, por favor, aqueles que não pegaram desde o começo, voltem lá. A Veridiana falou muito sobre os passaportes, para quem talvez não precise do passaporte, precise só de uma autorização. Ela também deu todas as dicas necessárias para as crianças que ainda não têm passaporte. Então, voltem lá no comecinho, deem uma olhada, pesquisem nos websites, eles estão dispostos a responder, estão, né, disponíveis a responder as perguntas e ajudar essa comunidade que está passando por esse momento difícil. E nós já quase estamos terminando, e eu gostaria que o Gilson voltasse a tela um pouquinho, por favor, para... Vamos ver se ele está voltando. Eu sempre estou aqui. Mas antes de a gente terminar, Adriana, eu gostaria que a Veridiana, por gentileza, nos fizesse um resumo do tipo de movimentos que estão acontecendo na Inglaterra em auxílio à pandemia. A gente ouve muito falar da catedral tal, do Cook Life, do chefe fulano. Então, assim, o consulado está divulgando essas ações, né? Você poderia só dar um resuminho para nós, por favor? Sim, naquela aba em que eu falei ali do site sobre Covid-19, tem um item que é apoio a brasileiros em situação de vulnerabilidade. A gente está divulgando ali todas as instituições de que a gente tem informação, né? Que chegam até a gente, informação sobre qual serviço eles estão prestando. Então, tem a Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul, a Cathedral International, que tem o Cook for Life, que nos prestou um apoio enorme lá no embarque dos brasileiros no último voo de repatriação, fornecendo quentinhas aí para o pessoal que tinha vindo de Dublin e que não ia ter onde comprar comida lá no aeroporto. Tem a Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja em Ação, o Caring Friends Around the World. Então, são muitas, gente, já são várias instituições que estão nos prestando auxílio. A gente tem os que nos autorizaram a colocar os contatos no site, foram colocados, então tem números de telefone e e-mails de todas essas instituições, e os brasileiros podem encontrar aí um apoio enorme para o que necessitarem. Que maravilha, maravilha, né? É o que a gente falou também o tempo todo na live, né? Que é a união está sendo muito bem-vinda. Sim. Você quer adicionar alguma coisa, Gilson? Não, era mais para a gente informar a comunidade, para incentivar as pessoas a irem no website do consulado, que lá estão as informações. Informação no site do consulado, ou no site do CCRU, ou nas redes sociais dessas duas instituições, são informações confiáveis. Eu fico aqui meu apelo, por favor, não multiplique tudo que você recebe no WhatsApp, em grupinho, qualquer pôster. Vai na fonte segura. Antes do conselho divulgar qualquer coisa, eu consulto o consulado, consulto a Veridiana, consulto o embaixador, para realmente soltar algo que possa auxiliar positivamente a comunidade.
E os serviços do consulado, muitas vezes, não acontecem da forma que as pessoas querem. Mas, assim, nós, como os conselheiros, nós estamos trabalhando junto com o consulado. A demanda, acho que quadruplicou, né, Veridiana? O pessoal está trabalhando muito. Então, tenha um pouquinho de paciência e vamos divulgar coisas positivas também. Eles estão trabalhando, nós estamos trabalhando, então, fica aí. Eu acredito que nós estamos chegando ao final, né, Adriana? Fica o agradecimento ao Brasil na Mão, fica o agradecimento a todas as mídias que divulgam o nosso trabalho, agradecimento aos conselheiros que estão fazendo um trabalho belíssimo. Logo, logo teremos muitas novidades no campo de violência doméstica, assistência psicológica, seguro de saúde, seguros em geral. Então, fique atento às nossas redes. Um agradecimento à Veridiana por acordar cedo hoje, né, Veridiana? Ah, para mim não deles nada, gente. Porque toda essa maquiagem, você não dormiu assim, né? Toda essa maquiagem. Wilson, já falei que eu acordei assim e vim direto da cama aqui para a live. Ah, bem artista de filme, né? Uhum. E agradecer também os comentários dos nossos conselheiros que estão ali respondendo as perguntas nos comentários. Eu não consigo colocar tudo. Então, os conselheiros estão respondendo. Então, ou seja, um trabalho em equipe. Né? É isso. E vamos fazer mais vezes isso, Veridiana, representando o consulado. E, por favor, estenda o nosso agradecimento ao embaixador, que está trabalhando junto ao CCRU. Agradecemos também as gestões passadas do CCRU. Agradecemos a Vitória Navas, que tem feito um trabalho fantástico também, junto, em auxílio aos brasileiros, pela Casa Brasil. Tá? Então, fica mais aí o meu agradecimento mesmo por todos e por todas, como diz no Brasil, todos e todas, né? É que ele fala demais, eu ia pedir para você deixar, né, algo que você gostaria de falar, mas você já falou tudo, né? Então, o que a gente faz com você, meu amor? Aquele que não segue roteiro, né? Aquele que faz roteiro, mas não segue. Interessante, né, amiga? Pois é. Entendi o recado. Ah, lindo. Mas, Veridiana, eu gostaria, então, antes de a gente terminar, Ronaldo, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos ouviram, para as pessoas que vão nos ouvir, tá? Uma mensagem sua para essas pessoas, por favor. E a minha mensagem principal, além de fazer um agradecimento aqui a vocês, ao Conselho, à Revista Brasil na Mão e a todos os outros meios de imprensa comunitária, né, que é o que a gente chama aqui, que tem nos apoiado muito, sim, em divulgação, enfim, o principal que eu tenho a dizer aos brasileiros aqui que precisem do consulado, do conselho ou de qualquer apoio, é que busquem informações no nosso site, nas nossas redes sociais, e entrem em contato diretamente com a gente, tá? A gente não tem um número de telefone, mas os nossos e-mails são respondidos diariamente, o tempo todo, então o contato conosco é fácil, tá? Não se assustem por não ter. As pessoas reclamam muito da gente não ter atendimento telefônico, mas seria impossível, gente. Eu acabei de receber aqui o telefone do plantão, que eu estou de plantão agora, e por isso também que a gente vai ter que encerrar, porque a qualquer momento vai começar a tocar. Mas os nossos e-mails e as nossas redes sociais, chats nas redes sociais funcionam muito bem, e é o caminho ideal para as pessoas nos buscarem. Tá, então fica aqui meu agradecimento e desejo de que essa situação melhore logo. Muito obrigada, Veridiana. Ronaldo, por favor. Eu tenho um contato mais direto com vários membros da comunidade e eu posso dizer que esse bate-papo que a gente teve hoje aqui são informações preciosas que com certeza ajudam a todos. Sempre muitas questões e hoje a gente abordou assuntos que eu vejo que é dúvida de muitos. Então, eu acho que foi uma oportunidade preciosa. Agradecer ao consulado, agradecer a nossa parceira Revista Brasil na Mão, todos os conselheiros e muito obrigado. Então, agora é a minha vez de agradecer. Gilson, você tem mais algo para falar?
Não. Não? Não tem, então esse é milagre, né? A Veridiana também tem comigo. Nosso muito obrigada. Obrigada através da Marina, nossa diretora, Veridiana, Ronaldo, Gilson, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pelo tempo disponível de vocês. E eu gostaria de dizer que a revista Brasil na Mão está sendo entregue nos comércios que estão abertos, açougues, mercearias, tá? Mesmo nesse lockdown. E que para você que não tem a revista Brasil na Mão, você pode adquirir enviando o seu endereço para a gente, que a gente envia para vocês por post, tá? Então, vocês não fiquem sem informações, nós estamos aqui para disponibilizar para vocês e também tem a revista online. Então, o nosso muito obrigada mesmo, obrigada a todos que assistiram, a todos que estavam aí compartilhando, e é isso, e que isso sirva de lição para a gente, essa pandemia, e que sirva para ficarmos cada vez melhores, tá bom? Um beijo em cada coração, muito obrigada mesmo. Obrigado, Adriana, obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima, um beijo. Tchau, tchau. Step off the train, I'm walking down the street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you visit somewhere, just space, that's all that is you. One, two, three. Almost blue.